Olá, bem-vindo a mais um programa Trabalho em Revista, programa produzido pela Diretoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e que semanalmente discute temas que afetam o seu dia a dia. Hoje vamos falar com o médico infectologista Dr. Luciano Ribeiro, que é formado pela UFMT, também é mestre em infectologia pela Universidade Federal e professor de clínica médica da UNIC e médico assistente de doenças infecciosas do Hospital Júlio Miller. Doutor Luciano, obrigado da sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Esta semana, o Tribunal do Trabalho baixou uma portaria dispensando do trabalho as servidoras grávidas e também outras pessoas que fazem parte de grupos de risco em função da chamada gripe suína, a influenza A. E também já sabemos pela imprensa que o Tribunal de Justiça e também o Tribunal Eleitoral tomou a mesma medida de dispensar do trabalho as servidoras estagiárias gestantes. O senhor entende que essa medida é eficiente, é necessária ou é um excesso de prevenção? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que relatar a situação epidemiológica dessa nova gripe, a influenza H1N1 no mundo. Trata-se de uma pandemia, ou seja, o vírus ele está espalhado e vários continentes já foram afetados e o Brasil não é diferente. Mas também nós temos que pontuar o fato da individualização de cada região. No Brasil, o problema maior tem sido na região sul e sudeste, em especial aí Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio, onde, por coincidência, esse ano o inverno ele foi mais rigoroso e a baixas temperaturas o vírus ele consegue sobreviver por um período maior. Então, nessas regiões, medidas como evitar grandes aglomerados, elas têm impacto na diminuição da transmissão da doença. Na nossa realidade, já é um pouco diferente. O nosso clima é quente, o clima quente inviabiliza o vírus rapidamente e não foi documentado ainda a transmissão interna do vírus em Cuiabá e no Mato Grosso. Por isso, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de controle, isolar as gestantes, evitar essas medidas que foram traçadas, elas não teriam impacto na diminuição da transmissão. Uma vez que se a gestante não estiver aqui, ela pode estar em outro local, como por exemplo num shopping center, num cinema, e o risco seria o mesmo. O que a gente recomenda, que eu falo o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde recomenda, é que aquelas pessoas que atendem a porta de entrada, público, de modo geral, que essas pessoas elas saiam desse ambiente, elas podem desencadear outra atividade no mesmo ambiente de trabalho. No caso, o senhor diz as gestantes, exatamente, as pessoas do grupo de risco. As pessoas que hoje fazem parte do grupo de risco, que são basicamente obesos mórbidos, gestantes, pacientes que têm algum grau de imunodeficiência, como pacientes que têm o vírus do HIV, câncer, fazem uso crônico de corticoide, os idosos. Então, para essa população considerada de risco, seria interessante, na nossa região, uma mudança do local de atendimento para aqueles que atendem a população de um modo geral, né? Da mesma forma, como o senhor vê esse problema, em alguns estados e alguns locais estão determinando a suspensão das aulas. Aqui em Mato Grosso houve ameaça, mas até agora não aconteceu isso. O senhor acha que isso também é eficiente? Olha, então, eu volto a afirmar que a gente tem que individualizar cada região, cada estado, cada município, né? Então, nas regiões sul e sudeste, essa medida tem evitado realmente a disseminação do vírus, porque no inverno as pessoas têm uma tendência a se aglomerarem mais em ambientes fechados, e o ambiente fechado, o vírus no ambiente fechado a baixa temperatura, ele consegue sobreviver por um período maior, até 4 dias, abaixo de 20 graus, que é o que eles estão vivenciando no dia a dia deles lá. Então, realmente, o objetivo de evitar aglomerado e de prorrogar o retorno das aulas, como foi traçado em algumas cidades, visava inicialmente, com o adiamento das aulas, que esse período crítico de temperaturas baixas
diminuísse, né? E também a própria transmissão. Na nossa realidade, nós temos aqui documentados aproximadamente 20 pacientes confirmados com a influenza H1N1, nenhum com a forma grave da doença, e todos os casos eles foram importados de pessoas que chegaram com a doença ou que chegaram doentes e contaminaram moradores da nossa região. Então, a gente não conseguiu demonstrar até o momento que o vírus ele está circulando. Portanto, medidas como proibir o retorno das aulas ou essas de gestante, elas ainda não têm a evidência de que farão o controle efetivo da transmissão da doença. Por isso fica facultativo a cada setor a decisão ou não de se fazer medidas de barreira, como evitar aglomerados, né? Agora, no sul do Brasil, tem-se informações de que está morrendo muita gente. Por que essa gripe está matando tanto? Então a gente tem que ser um pouco crítico e interpretar de forma mais acurada as informações. A gripe, historicamente, sempre matou muita gente, né? Por isso que existe a vacina para grupo de risco, como pacientes oncológicos, pacientes idosos, pacientes imunossuprimidos. E no inverno é um período propício para a disseminação da doença. Então, se a gente for analisar dados do Ministério da Saúde do ano passado, a gente vai observar uma casuística elevada de óbitos. O que a gente tem observado é que 98% dos pacientes que adquiriram a influenza H1N1 no Paraná, por exemplo, evoluíram de forma benigna, forma leve da doença, que nem precisaram internar. Agora, assim como em outras infecções passadas, a infecção atual, ela tem uma letalidade maior naquelas populações consideradas vulneráveis. E é isso que a gente tem observado, que os pacientes de grupo de risco, em especial as gestantes, eles têm tido uma complicação maior, até mesmo por um fator mecânico. A gestação, ela aumenta o volume abdominal, ela diminui a superfície de troca gasosa do pulmão, e isso torna o vírus, isso faz com que o vírus possa exercer um efeito mais agressivo, contribuindo então para a evolução mais agressiva da doença, com complicações como a pneumonia, que acaba levando ao óbito. Mas que essa gripe ela está sendo diferente, mais letal, mais agressiva que a outra, isso ainda não foi documentado. A letalidade dela é baixa diante de um contingente maior de pessoas infectadas, né? Se a gente for trabalhar um N total de pessoas suscetíveis e pessoas infectadas, a gente observa que o número de complicações ele é pequeno, mas ele não é desprezível. Por isso é que as políticas de controle de saúde preconizadas pelas instituições oficiais recomendam que, naqueles indivíduos de grupo de risco, que se faça uma monitorização mais perto, pelo profissional da área de saúde, no caso médico. Não é preciso ter todo esse medo que parece que está tendo da população. Estaria sendo mal orientada pelos meios de comunicação? Então, a gente observa que de 2, 3 semanas para cá, na nossa realidade, em Cuiabá, se a gente for nos prontos atendimentos dos nossos hospitais públicos e privados, eles estão todos lotados. Então todo mundo chega lá com a sua máscara, né? Achando que está infectado. Na verdade, esse nosso clima quente e seco, ele de certa forma nos protege contra o vírus H1N1, porém outras infecções virais próprias da nossa região, nessa época do ano, elas afloram com maior frequência. Então, o que a gente recomenda é que essa situação de que todo mundo está se infectando com o vírus H1N1 não é uma realidade. E muito menos ainda que as pessoas estão morrendo. A imagem que a gente percebe da população é que o indivíduo que pega a gripe A, H1N1, vai morrer. Isso não é realidade, né? Claro que a gente tem que pontuar para aquelas pessoas de risco. Aquelas pessoas de risco, elas devem ser melhor monitorizadas, até mesmo com a possibilidade de internação e o uso da medicação, né? Mas, de certa forma, não há necessidade de uma corrida desenfreada para assistência médica num caso de gripe, né? Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida.
Os leilões judiciais integram as ações do Programa de Gestão Estratégica do TRT de Mato Grosso, tornando mais ágil a fase de execução trabalhista. Eles movimentam a economia local, possibilitam ótimas aquisições e garantem a quitação de débito às pessoas que ingressaram com ações trabalhistas. Participe dos leilões e aproveite para realizar bons negócios. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Estamos de volta com o programa Trabalho em Revista. Hoje estamos tratando da nova gripe, a influenza A, com o médico infectologista Dr. Luciano Ribeiro. Dr. Luciano, a gente tem notado o uso constante da máscara cirúrgica nas pessoas na rua, nos eventos, até no Paraná teve um jogo de futebol que a justiça determinou que todos usassem máscara. Como o senhor vê essa disseminação do uso da máscara? Então, isso é também um assunto muito importante, interessante. A gente tem observado que as pessoas elas têm corrido desenfreadamente em busca da máscara, né? A máscara realmente ela diminui o contágio, a chance de transmissão, principalmente naqueles indivíduos que estão tossindo, porque o vírus ele está presente no aerosol, nas gotículas, né? Agora, a gente tem que ser muito criterioso no uso da máscara, né? Por exemplo, nessa localidade do Paraná, onde foi recomendado que todos usassem a máscara, né? Não tem impacto nenhum, porque o ambiente é aberto, tá? E o que a gente tem observado frequentemente na nossa realidade é que as pessoas elas não sabem usar a máscara, até mesmo os profissionais da área de saúde, porque a máscara era descartável. Então, aquele indivíduo quem deve usar a máscara primeiro? O indivíduo que está gripado e tossindo. Isso independente ou não de ser a gripe H1N1. Qualquer paciente gripado, ele deveria usar a máscara para evitar o contágio de outras pessoas. Então, o uso da máscara para as pessoas sintomáticas, as pessoas que estão gripadas e os contactantes diretos dessas pessoas. Por exemplo, os profissionais da área de saúde que vão prestar o primeiro atendimento. Mas essa máscara, ela é cirúrgica, ela é de uso descartável, tá? Você usou, você despreza e na sequência você lava as mãos com álcool gel 70%. O que a gente tem observado é que a máscara com barreira mecânica, os indivíduos eles colocam ela e não tiram ela. E aí colocam a mão na máscara e na sequência a mão no olho, a mão na boca, a mão nos instrumentais. Então ali na máscara, na sua proteção mecânica, tem uma grande quantidade de partícula do vírus. Se você coloca a mão ali, você acaba se contaminando a partir do momento que a mão entra em contato com as mucosas, em especial olho e boca, e o que é pior, acaba disseminando no meio. Então a gente tem que ser criterioso na indicação do uso da máscara. Então, indivíduos que estão sintomáticos, que estão tossindo, devem usar a máscara. Os contactantes mais próximos a ele também seria recomendado o uso da máscara, mas aí assim, entrou em contato com o paciente, usa a máscara. Na sequência, tampando o nariz e a boca, a gente observa aí que eles usam a máscara, mas quando vão falar, levantam a máscara, quer dizer, está inalando o vírus. Ou quando vai respirar, abaixa o nariz. Então está inalando o vírus também. Então assim, utilizou a máscara, tamponando a boca, o nariz e a boca, que despreze a máscara na sequência e lave as mãos. Essa sim é a medida correta. Não é para a gente ficar, como a gente tem observado aí, que coloca a máscara de manhã, só tira à noite. Sai para a rua, vai para o trabalho, fica no ambiente hospitalar. Isso é ruim para a pessoa que, se ela realmente entrar em contato com o indivíduo com o vírus, novo vírus, ela vai inevitavelmente estar se contaminando e transmitindo. E vai estar carregando para os demais também. Exatamente. Né? Pelo mau uso da máscara. Exatamente. Então a gente tem que ser criterioso. Então, também já foi demonstrado que num ambiente aberto, o uso da máscara não tem impacto na diminuição da transmissão. Por isso que as entidades oficiais não recomendam o uso da máscara em ambiente como campo de futebol, por exemplo, num ambiente como shopping center, né? Somente naquelas localidades, por exemplo, um hospital, um local de um aglomerado de pessoas maior, sendo esse local fechado. Isso acaba criando um certo terrorismo, um certo medo. Exatamente. Vai disseminando mais medo nas pessoas. Exatamente. Não é verdade? Então, para quem não vivencia o dia a dia do ambiente hospitalar, quando você evidencia uma pessoa com a máscara, logo você fica assustado de que aquela pessoa tem alguma coisa que não está bem, né? E acaba gerando um certo terrorismo. Eu tenho vivenciado isso aí com muita frequência, né?
em nossa cidade, nos pronto atendimentos, onde o fluxo de pessoas aumentou significativamente e todos usando a máscara. Então quem passa lá também se sente, de certa forma, intimidado e quer também usar a máscara. E aí acontece aquele ciclo vicioso, gerando até mais contaminação, né? Doutor, e com relação à medicação, esse remédio muito falado, o Tamiflu, é só ele que atende esse novo vírus? Ele é eficiente? Como é essa situação de medicamento? Essa é uma colocação também muito interessante, porque quando os primeiros casos surgiram no México e na sequência nos Estados Unidos, a gente observou que, de uma certa forma, a população correu de maneira desenfreada para as farmácias e comprando medicamento. Então, o medicamento rapidamente foi esgotado nas farmácias, né? O próprio laboratório que fabrica a medicação, que já existe no mercado há um bom tempo, por iniciativa própria, retirou o medicamento das farmácias. Porque, na verdade, ele funciona, ele diminui o período de multiplicação do vírus, então ele controla a doença. Mas a gente deve ser muito criterioso na sua indicação, assim como o uso da máscara, desses mecanismos de proteção. Ele deve ser indicado até 48 horas do início dos sintomas. Hoje já existe uma certa flexibilidade por um período maior. Naqueles indivíduos do grupo de risco que estão evoluindo com sinais de complicação, falência respiratória, ou mesmo na população normal que está evoluindo com sinais de fadiga respiratória. Então, para esse grupo populacional, o famoso Tamiflu, ele tem sua indicação. Agora, na população em geral que está com febre, com tosse, a gente não deve estar utilizando ele, porque hoje nós temos como arsenal terapêutico apenas o Tamiflu, tá? A vacina é um projeto futuro que não vai estar disponível para toda a população, exceto para a população de grupo de risco. E a gente já tem observado também que em alguns países, como o Japão e a Austrália, já tem demonstrado a resistência do vírus ao Tamiflu. Então, o uso indiscriminado de qualquer antimicrobiano ou antiviral, e o Tamiflu não é diferente, gera a resistência do vírus. E aí, se isso acontecer, a gente não vai ter mais nada para fazer no controle dessa infecção. Portanto, ele é indicado naquela população específica e após uma avaliação criteriosa. E não deve ser utilizado de maneira indiscriminada para qualquer quadro gripal. Doutor, e uma última pergunta. Esta gripe veio para ficar? É mais uma gripe que nós vamos conviver com ela por longo tempo ou para sempre? Ou há uma perspectiva de haver uma cura, uma vacina que elimina ela? Grandes pandemias pelo vírus da gripe sempre existiram. Nos últimos 500 anos aí nós tivemos aproximadamente 33 grandes epidemias. Só no século passado nós tivemos algumas. Vou lembrá-los aqui. A gripe espanhola, por exemplo, foi uma grande pandemia por um vírus semelhante a esse atual, o H1N1, que na década de 20 dizimou aí aproximadamente 50% da população mundial. Na sequência nós tivemos a pandemia de Hong Kong, nós tivemos aí a gripe aviária, que foi uma ameaça iminente, e essa nova gripe A, essa nova pandemia. Então o vírus, ele constantemente sofre alterações na sua característica genética. Isso propicia novas epidemias, porque o nosso sistema imune ele não fica protegido, ele não está protegido a partir do momento que um novo vírus é gerado, um novo subtipo. Então assim, daqui para frente pode vir a acontecer. Daqui 10, 20, 50, 100 anos, isso faz parte da evolução da doença. Bom, especificamente com relação à nossa situação, eu acredito que talvez nós venhamos a conviver com os dois subtipos diferentes, a influenza sazonal e a influenza H1N1. Existe uma medida de controle, assim, provavelmente no próximo ano nós teremos a vacina. Essa vacina, ela virá com o objetivo de evitar as formas graves da doença, e eu acredito até que ela não vai ser disponível para toda a população, e sim para aqueles indivíduos do grupo de risco, como na gripe sazonal, que é o idoso, que é o imunossuprimido, que é a criança menor de 2 anos. Né? Então, para essa população, essa vacina ela vai estar mais flexível. Eu acho assim meio cedo a gente dizer assim, daqui 6 meses, daqui 2 meses não vai ter mais o vírus. Então, medidas como essa de, vamos evitar que não interne ninguém agora, que as pessoas
não vêm para o ambiente de trabalho, ou não vão para a escola por um período de 15 a 20 dias, tem impacto, porque pode ser que daqui a 2 meses surja um novo ciclo de transmissão com uma intensidade ainda maior. Particularmente, eu acredito que a gente vai passar a conviver com os 2 subtipos do influenza A de agora em diante. Muito obrigado, doutor Luciano, da sua presença aqui e das suas explicações. E chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. A gente agradece a sua atenção e o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso está à sua disposição para esclarecer dúvidas sobre questões trabalhistas. Envie a sua pergunta para o nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. E fique agora com as notícias da semana. O acordo é o meio mais fácil e rápido de se resolver conflitos. O TRT de Mato Grosso vem realizando centenas de acordos cujos recursos, além de beneficiarem as partes, já foram utilizados na reforma de hospitais, creches e compra de equipamentos médicos. Se você tem um processo trabalhista com possibilidade de acordo, agende uma audiência. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. E aí, tudo bem? Estamos começando mais um resumo de notícias da semana. TRT de Mato Grosso é finalista no 7º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Sede própria da Vara do Trabalho de Juína será inaugurada no próximo dia 25. Projeto das novas varas para Mato Grosso vai à votação na Comissão de Trabalho. Justiça do Trabalho realiza leilão de bens móveis e imóveis na Vara de Sorriso. O TRT de Mato Grosso é um dos 3 finalistas na categoria Projeto Institucional, no 7º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, para o próximo Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação da Justiça, o Cobrascom 2009. O congresso será realizado de 2 a 4 de setembro em São Luís, no Maranhão. O TRT de Mato Grosso está concorrendo com o projeto Varas da Cidadania, com foco nas peças de comunicação produzidas pela Diretoria de Comunicação Social. O concurso foi lançado em 2003 e tem o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento dos produtos e serviços das assessorias de comunicação a partir do destaque de experiências bem-sucedidas na área. Será inaugurado no próximo dia 25 a nova sede da Vara do Trabalho de Juína. O presidente do tribunal, desembargador João Carlos Ribeiro de Souza, estará presente na solenidade. A cerimônia de inauguração da sede própria será realizada na terça-feira, às 11 horas da manhã. Desde o dia 17, os prazos processuais e regimentais e também o atendimento ao público estavam suspensos devido às mudanças e voltam a funcionar no dia 26 de agosto. O presidente do TRT da 23ª Região, desembargador João Carlos Ribeiro de Souza, esteve reunido na última quarta-feira com o deputado federal Sabino Castelo Branco, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, para tratar da tramitação do projeto de lei que cria as 5 novas varas do trabalho em Mato Grosso. Na ocasião, Sabino Castelo Branco assegurou ao desembargador João Carlos que o projeto vai entrar na pauta nos próximos dias. Em seguida, o projeto seguirá para discussão nas demais comissões. O presidente também esteve com a deputada federal Thelma de Oliveira, que é a relatora do projeto que tramita na Câmara Federal. No dia 26 de agosto, quarta-feira, será realizado um leilão de bens móveis e imóveis na Vara do Trabalho de Sorriso, para quitação de débitos trabalhistas. Serão leiloados um lote urbano, veículos, eletrodomésticos, máquinas e equipamentos e outros itens. O leilão terá início às 9 horas da manhã na Vara do Trabalho de Sorriso, localizada na rua Eurico Gaspar Dutra, número 92, bairro Centro. O leiloeiro oficial é André Chaves. O edital do leilão pode ser acessado através do endereço eletrônico que aparece no vídeo. E agora vamos conferir o calendário das varas itinerantes desta semana.
Haverá itinerante de 24 a 28 de agosto em Nova Mutum e Sapezal. De 25 a 27 será a vez de Paranatinga receber a vara itinerante. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos aqui com você novamente. Até lá!